Oi, eu sou a Isadora e essa é a Mais, e hoje a gente vai falar sobre The Puzzle of the First Black Holes, ou quebra-cabeça dos primeiros buracos negros. Bem, a maioria dos cientistas acredita que o espaço e o tempo foram criados a partir da explosão inicial, o Big Bang. E a partir do quente e denso começo, os cosmos começou a se expandir e esfriar. Porém, é apenas 380 mil anos depois do Big Bang que os átomos foram capazes de se juntar e encher o universo com principalmente gás hidrogênio. Quando o cosmos passou a ter algumas centenas de milhões de anos, os gases colidiram em estrelas, formando aglomerados que se juntaram em galáxias, com a mais antiga de todas surgindo 400 milhões de anos após o Big Bang. Agora, a parte surpreendente é que cientistas descobriram outra classe de objetos astronômicos, os quasars, que começaram a aparecer ao mesmo tempo que as galáxias. Quasars são objetos extremamente brilhantes, alimentados por gases que caem em buracos negros. Sendo que tem de mais brilhante no universo, os mais distantes são também os mais antigos, e o mais antigo tem um mistério. Para ser visível a enormes distâncias, tais quasars precisam ser abastecidos por buracos negros com massa de aproximadamente bilhões de vezes maior do que a do Sol. E agora que o mistério começa. O mais antigo quasar já observado data por cerca de 690 milhões de anos depois do Big Bang, o que, apesar de ser muito tempo, não é tempo suficiente para a formação de quasars, e nós vamos discutir por quê. Muitos astrônomos acreditam que os primeiros buracos negros foram criados a partir das explosões das primeiras estrelas ao se tornarem supernovas. Porém, as primeiras estrelas tinham massa de apenas algumas centenas de vezes maiores do que a do Sol, e é difícil de acreditar que buracos negros capazes de abastecer quasars, que têm bilhões de vezes a massa maior do que o Sol, poderiam ser gerados por estrelas tão pequenas. E aí que entra o trabalho da nossa palestrante, Priyanvada Natarajan, que junto com alguns colegas propôs uma teoria onde os primeiros buracos negros foram formados sem o nascimento e morte de estrelas. A proposta era que esses buracos negros foram formados a partir do gás, que antecede a formação de estrelas, e tais buracos negros foram nomeados GCBHs, ou Direct Collapse Black Holes, ou, em português, buracos negros de colapso direto. Sob certas circunstâncias, buracos negros com 10 elevado na 4 ou 10 elevado na 5 massas solares poderiam se formar em algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang e facilmente crescer para 10 elevado a 9 ou 10 elevado a 10 massas solares, produzindo os primeiros quasars. A verdadeira questão era se tal cenário realmente aconteceu. Felizmente, devemos ser capazes de afirmar ou negar a teoria com o lançamento do James Webb Space Telescope, ou Telescópio Espacial de James Webb, que estava previsto para esse ano de 2019, mas teve o lançamento adiado e a mais nova previsão é para o dia 30 de março de 2021. Tal telescópio seria basicamente o sucessor do Hubble Space Telescope, ou o Telescópio Espacial de Hubble. Voltando então ao tópico dos primeiros buracos negros, um fato interessante é que a evidência da existência de buracos negros só foi obtida através da detecção de quasars, que permitiu astrônomos observar a luz emitida pela matéria que está sendo capturada pelo buraco negro. Ok, então, além da teoria já citada sobre a formação dos buracos negros, onde a hipótese é que eles foram formados diretamente pela colisão dos gases primordiais, também existem outras teorias que defendem que os buracos negros primordiais foram formados a partir do próprio Big Bang, ao aderirem a pequenas flutuações na densidade do universo, crescendo com a expansão do mesmo. Contudo, de qualquer jeito, os buracos negros não teriam a massa necessária para a formação dos quasars, que é o mesmo problema da teoria das remanescentes da população 3, que são as primeiras estrelas. Mas por que todos esses anos não são suficientes? Bem, o nosso conhecimento corrente de física sugere que existe uma taxa de abastecimento ideal, conhecida como Eddington Rate, ou taxa de Eddington, que resulta no mais eficiente ganho de massa de buracos negros. E tal taxa aponta que a massa de um buraco negro, para crescer exponencialmente, deve dobrar a cada 10 elevado a 7 anos. Logo, um buraco negro com 10 massas solares teria que englobar estrelas e gases na taxa de Eddington por 1 bilhão de anos, e é muito pouco provável que toda uma população de buracos negros pudesse se abastecer tão eficientemente, e muito menos provável que os primeiros quasars também conseguissem se abastecer em uma taxa maior do que a de Eddington. Mesmo assim, é teoricamente possível que, sob certas circunstâncias especiais, acerca da densidade e de uma concentração rica de gases, tais crescimentos na taxa de Eddington fossem impossíveis. Mas tal cenário não seria comum e também teria existido apenas por um curto período. Além disso, a radiação causada pelo crescimento acelerado dos buracos negros teria interrompido e até mesmo parado o fluxo de massa e o crescimento do buraco negro.
Então, a menos que o nosso entendimento da taxa de Eddington e do processo de abastecimento dos buracos negros esteja errado, apenas poucos quasares poderiam ter se formado e seria impossível o surgimento de toda essa população existente. Mesmo assim, isso não quer dizer que a teoria demonstrada aqui seja mais provável. Logo, Priyanvada e seu colaborador Giuseppe Lodato propuseram um experimento que comprovasse a possibilidade de buracos negros serem formados diretamente a partir de gases, usando discos de gases em um laboratório, mostrando que tal possibilidade ocorre quando o processo de resfriamento dos gases se torna instável, canalizando matéria ao centro, ao invés de formar estrelas. E isso ocorre quando a radiação de estrelas em uma galáxia próxima atinge o disco de gases, destruindo o hidrogênio molecular constituído por 2 átomos e, portanto, formando hidrogênio atômico com apenas um átomo, porque assim o gás se torna muito quente para a formação de estrelas, desestabilizando discos de gases, que é exatamente o que causa a condição necessária para a formação direta de um buraco negro. E a boa notícia é que as simulações de fluxos de gases suportam tal modelo de formação de buracos negros, e agora só falta mesmo a evidência de buracos negros diretamente colapsados serem encontradas com o lançamento do Telescópio Espacial de James Webb em 2021. Porque apenas a possibilidade não garante que buracos negros de colapso direto realmente existiram. Porém, como é que o Telescópio Espacial de James Webb será capaz de encontrar tal evidência? Bem, uma vez que os buracos negros de colapso direto dependem da radiação proveniente de galáxias vizinhas, eles provavelmente se formaram em galáxias satélite que orbitam outras maiores. Então deve ser comum que tanto a galáxia satélite quanto a maior emerjam ao mesmo tempo, tornando a aparência do buraco negro de colapso direto tão brilhante quanto a de um quasar, porque ao emergir junto com a galáxia-mãe, tal buraco negro teria uma fonte de gases nova e cresceria muito mais rapidamente. Logo, tais buracos negros se tornariam muito mais brilhantes e teriam muito mais massa do que as estrelas ao redor. E dessa forma, essa galáxia com um buraco negro obeso, chamado em inglês de OBG, teria assinaturas espectrais únicas com ondas infravermelhas entre 1 e 30 microns, que poderiam ser detectadas pelo Telescópio Espacial de James Webb. E buracos negros formados pela morte de estrelas não seriam brilhantes o suficiente para serem detectados, apenas os que originam da colisão de gases que sofreu radiação. Então, foi isso sobre o quebra-cabeça dos primeiros buracos negros. E, além disso, a nossa palestrante, a Priyanvada Natarajan, também falou um pouco sobre a energia e matéria escuras, além de uma pesquisa recente dela, onde é levantada a teoria que os buracos negros não absorvem todos os gases, mas grande parte é expelida. E era isso por hoje, então espero que tenham gostado e tchau!